E aí, pessoal do quinto período, tudo bem? Vamos lá então para essa nossa primeira videoaula de direito empresarial e vamos falar sobre franquia, né? Vamos tentar estabelecer uma conexão bacana assim, um vídeo não muito longo, vou tentar resumir talvez uns 20 minutos, talvez um pouco mais, depende bastante do conteúdo, né? Mas que permita a vocês assistir essa videoaula e buscar, né, alguma leitura complementar, a leitura da própria lei. A gente vai falar hoje de franquia, tem uma lei própria que regulamenta a franquia. E assim a gente vai vencendo essas etapas aí numa situação em que a gente se encontra hoje que não temos outra opção, né? O que a gente pode juntos descobrir aqui e encontrar são melhores soluções, melhores saídas para essa nossa atividade virtual, né? Mas eu achei bastante didático, ao menos, fazer dessa forma, que aí vocês têm esse conteúdo gravado, que vocês podem consultar posteriormente a qualquer hora, na verdade. E a live, ela vai servir, na verdade, mais para aquele tira dúvidas, né? Então eu acho que vai ser bacana e a gente vai tentar desenvolver o nosso conteúdo dessa forma, tá? Mas para a gente falar de franquia, a gente precisa falar um pouquinho sobre estabelecimento empresarial, né? Voltar ao assunto que nós já discutimos aí nas duas últimas aulas, né? E falando em estabelecimento empresarial, a gente tem que lembrar do conceito, né? Então o artigo 1142 estabelece que considera esse estabelecimento o complexo de bens organizado para o exercício de empresa por empresário ou sociedade empresária. Então, resumidamente, é o conjunto patrimonial, né, considerando aí os elementos materiais e imateriais, tangíveis e intangíveis, corpóreos e incorpóreos, que o empresário se utiliza para a exploração plena da sua atividade econômica, né? Falando isso, é importante a gente lembrar, quando nós discutimos em sala de aula, sobre alguns exemplos de organização de estabelecimento, que tipos de atividade econômica e como que elas se organizam, né? E aí a gente sabe, da mais simples à mais complexa, não importa, necessita de uma organização prévia e contínua, obviamente, né? Por que eu falo isso? Porque se a gente for analisar o conceito de franquia, a gente acaba percebendo que é uma forma disponível ao empresário, aquele que quer investir no próprio negócio, cuja organização desses elementos materiais e imateriais já está pronta. Então facilita muito essa organização, facilita muito a exploração dessa atividade econômica. Se você começa do zero, se o empresário começa do zero, muitas vezes ele está assumindo um risco que ele desconhece. Ele está iniciando o empreendimento de uma atividade que ele desconhece, que ele não tem experiência, ele não tem know-how, ele precisa investir bastante e muitas vezes o retorno desse investimento é a longo prazo e sem qualquer garantia, né? Muitas vezes o produto que ele está colocando no mercado depende de uma tecnologia que ele não tenha, né, integralmente à sua disposição, ele não tem uma marca forte porque está iniciando o negócio, então o consumidor, não digo que tenha receio, mas normalmente opta por uma marca mais conhecida e diante disso ele obviamente pode nos primeiros anos da existência falir ou simplesmente se desmotivar, encerrar o seu negócio e muitas vezes esse encerramento se dá de forma irregular, né? Por quê? Porque ele não tem as negativas necessárias para formalizar junto ao órgão público de empresas mercantis a dissolução, né, do seu empreendimento. Ou seja, a dissolução da pessoa jurídica para o qual ele criou para desenvolver aquele negócio. E isso é bastante complicado, porque às vezes esse empresário opta por encerrar de forma irregular e muitas vezes abre um novo negócio em nome de um familiar, de um amigo, enfim, e acaba muitas vezes também comprometendo o nome dessa outra pessoa, né? O que uma franquia faz é evitar ou minimizar consideravelmente os riscos de um empreendimento. Por quê? Porque ele já foi testado. Porque o franqueador, o detentor da franquia, o dono da franquia, ele já
desenvolveu essa atividade econômica. E desenvolveu de tal forma que estabeleceu um plano de ação, que estabeleceu uma padronização no seu negócio, que permite a ele transferir esse conhecimento para um franqueado, né? Para aquele que quer iniciar o seu negócio. Então, claro, existem vantagens. Se a gente analisar do lado do franqueador, né, ao invés dele investir e abrir uma unidade produtiva, uma filial, ele transfere isso para o franqueado. Ou seja, o franqueado é que paga para o franqueador disponibilizar o seu negócio para ele. Então, ele não tem desembolso de capital, muito pelo contrário, ele recebe para isso e potencializa a sua marca, né? No caso, ele expande a sua marca, ele deixa a sua marca ainda mais conhecida em lugares que talvez, se ele permanecesse na forma de negócio dele originalmente, ele não conseguiria atender ou atingir um público, um consumidor que ele consegue com a franquia. Da parte do franqueado, é interessante também porque permite ao franqueado iniciar um negócio que já é comprovadamente de sucesso. Ele está investindo numa marca que é forte, num produto que é conhecido e já foi testado. Isso é bastante importante também. Então, por conta disso, permite a ele reduzir consideravelmente os riscos desse negócio, de que dali 2, 3, 5 anos não dê certo. Por quê? Porque o franqueador vai estar sempre fiscalizando essas atividades, né? Até porque a marca é dele, né? E ele não quer, de alguma forma, prejudicar ou manchar, né? Comprometer a visibilidade dessa marca. Então, veja só, como que funciona, né? Vamos partir para um lado um pouco mais jurídico, para ver como que funciona a franquia em si e o contrato de franquia, que é o que mais nos interessa. Então, assim, o contrato de franquia, ele se subdivide em 2 outros contratos. É o contrato de licença de uso de marca e o contrato de prestação de serviços de organização de empresa. O primeiro contrato de licença de uso de marca, basicamente é uma autorização que o franqueador dá ao franqueado para que explore a marca que pertence a esse dentro do seu negócio. Então, claro, com todas as obrigações que tem o franqueado de preservar essa marca também, a imagem dessa franquia, mas que é basicamente assim, durante a duração desse contrato, o franqueado pode explorar a marca que o franqueador é detentor. O segundo contrato, esse sim, que merece um pouco mais de atenção, porque ele se desdobra em 3 outros pequenos núcleos de contrato, né? Então é assim, o contrato de prestação de serviço de organização de empresa, ele se desdobra primeiro no chamado contrato de management. Basicamente o que é isso? O management é a administração do negócio. Então lembrou a palavrinha management, lembra de administração, que é basicamente o quê? É o operacional mesmo, né? Muitas vezes o franqueador ele fornece softwares para controle de estoque, de custos ou gastos, treinamento de pessoal, RH, né, que se inclui na parte do management, que mais toda essa parte envolvendo o dia a dia do negócio, sabe? Em que, obviamente, não só o franqueado ele é treinado, mas os seus colaboradores também. Então há um treinamento específico para o franqueado, há um treinamento específico para os colaboradores, mas basicamente é para funcionar como um relógio. Então o management é isso, né? São as ferramentas necessárias para você administrar, para você levar no dia a dia aquele empreendimento. O segundo contrato é o contrato de marketing. O marketing não é apenas a publicidade, né? Não é só a questão de você, por exemplo, fazer um spot de rádio, uma campanha de televisão, uma matéria no jornal, um folder, vamos dizer assim, a apresentação visual dessa marca ou desse produto. Não é só isso, mas sim as técnicas de colocação desse produto no mercado. Então tudo, basicamente as promoções, a forma de abordar o cliente, as malas diretas, as técnicas de colocação desses produtos à exposição do consumidor, numa vitrine, nas gôndolas e assim por diante. Então o marketing são técnicas, né? Como que o meu consumidor vai ser atraído pelo produto ou pelo serviço, né, que eu estou vendendo ou prestando. E o terceiro
subitem desse contrato de prestação de serviços é o contrato de engineering. Engineering, ou também lembrando a engenharia, né, basicamente significa o quê? O layout, a estrutura física, né, desde a fachada, tá, do local onde vai se estabelecer essa franquia, essa unidade franqueada, até a cor da parede, a quantidade de lumen, né, das luzes do ambiente, muitas vezes até o cheiro daquele ambiente. Eu tenho até alguns exemplos que eu posso utilizar, mas isso eu vou deixar para nossa live, né? É bem legal, o exemplo da Colette de Paris, o exemplo do Boticário, o exemplo de uma loja que era Gasoline na época, que vendia jeans. Tem muitos exemplos aí que a gente pode dar envolvendo cor e aroma, né? Que também são técnicas, né? Que fazem parte de todo esse layout, ou seja, o layout é a disposição dos móveis, né? Quais são os móveis, a cor dos móveis, a definição deles, qual a metragem quadrada que o franqueado precisa para desenvolver o seu negócio, a escolha do ponto em que o franqueador participa ativamente, ele que na verdade vai aprovar ou não a escolha daquele ponto, o projeto arquitetônico do local, a fiscalização na sua execução, para quê? Para padronizar. A palavra de ordem numa franquia é padrão de qualidade, né? Em tudo, não só no produto que você está vendendo, mas principalmente o padrão na condução dessa atividade. Se você entra, dá um exemplo, numa loja do Boticário no shopping em Curitiba, você vai entrar num shopping em São Paulo, você vai entrar numa loja de rua aqui na rua Ibiporã, em Pato Branco, e o padrão é o mesmo, né? O padrão dos móveis, os produtos obviamente também, o padrão de vitrine, o padrão de embalagem de presente, tudo, né? A forma de atendimento. Então isso significa o quê? Você se sentir dentro daquele espaço, daquela proposta de negócio, em qualquer lugar que você esteja será mesmo. Isso é padronização e isso que é basicamente o grande sucesso de uma franquia, porque é isso que o franqueador ensina ao franqueado e o franqueado apenas desenvolve, né? Explora. Então, seguindo, além da conjugação desses três contratos, então obviamente o contrato de licença de uso de marca, que é importantíssimo, e esses três pequenos contratos que formam o contrato de prestação de serviços de organização de empresa, juntos formam o chamado contrato de franquia. E a franquia, ela é regulada por lei, né? Então a Lei 8955 de 94 é uma lei que regula a relação entre franqueador e franqueado, mas não uma relação contratual em si, mas praticamente as obrigações entre franqueador e franqueado. Por que isso? Porque antes de 94, como não tinha lei que dispunha sobre o assunto, e era um assunto muito novo, no final da década de 80, ali já no início da década de 90, com muita expansão no Brasil, como não existia lei, o franqueador ele explorava muito o franqueado e estabelecia uma relação de desequilíbrio contratual, porque normalmente, obviamente, né, o franqueado é o hipossuficiente dessa relação. Então, o franqueador, abusando disso, né, normalmente se beneficiava em muito, né, estrangulando as opções de negócio do franqueado, né, deixando o franqueado como refém daquele contrato. E a Lei 8955, ela na verdade ajuda o franqueado principalmente porque estabelece algumas obrigações cruciais para o franqueador, até para que tenha validade o seu negócio, né? Não existe, por exemplo, uma franquia que não tenha uma circular de oferta. O que é isso? Então, uma circular de oferta é um documento, ou seja, a COF, né, Circular de Oferta de Franquia, ela é um documento exigido por lei em que o franqueador deve fornecer ao proponente, no caso aquele que gostaria de ser um franqueado, para que ele estude as principais informações que o franqueador é obrigado a fornecer e assim ele se decidir se ele interessa ou não interessa em investir naquela franquia, né? Obviamente que as informações ali contidas deverão representar a realidade posteriormente, se eventualmente esse franqueado venha a assinar o contrato junto ao franqueador. Essa COF, a circular de oferta, ela basicamente se divide em 5 tópicos essenciais, fundamentais. Nada impede que ele se desenvolva em contratos maiores, né, em documentos maiores. Eu, por exemplo, já fiz circular de oferta de franquia para clientes com mais de 30 páginas, né? Então, claro, aí depende da questão operacional, da questão de
de estabelecer o histórico, o perfil do franqueado, quem é a franquia, qual é o franqueador. Mas basicamente vamos indicar aqui, isso a gente pode trabalhar um pouquinho melhor na live, mas indicar aqui quais são os 5 pontos essenciais numa circular de oferta. O primeiro deles é o perfil do franqueador, ou seja, quem é essa pessoa jurídica, quem é esse empresário que está explorando essa atividade, né? Além do franqueador, qual é o perfil da franquia? Ou seja, quantas unidades existem, desde que ano a primeira unidade foi implantada, qual é o investimento necessário que eu preciso fazer para iniciar o meu negócio, quantos metros quadrados eu preciso. Por exemplo, existem franquias que você tem 3 opções. Eu quero a opção simples, a opção master, a opção plus, enfim. Eu tenho uma loja de shopping, eu tenho um sistema de quiosque, ou eu tenho uma loja de rua, né? Eu tenho uma questão de oferecimento de drive-thru ou não, eu tenho um atendimento de balcão, ou tenho um atendimento ao público do modo geral, de forma que eles sejam servidos no ambiente. Eu tenho um prestador de serviço que eu posso me instalar dentro de outro, por exemplo, dentro de um supermercado eu vou ter um lavacar, né, dentro de uma ala de shopping. Eu dou o exemplo daquela Nut Bavarian lá, né, que é uma franquia de amêndoas, enfim, né, em que ela está instalada aqui em Pato Branco dentro da van. Né. Esse é um exemplo de franquia específica, né, mas que, enfim, né, são vários exemplos. Na live a gente acaba discutindo um pouco melhor a respeito disso, mas basicamente para dizer a vocês, o franqueado, aquele candidato a franqueado, ele tem uma noção de saber exatamente quanto eu devo investir e o quanto eu investi, qual é a expectativa de retorno desse investimento. Então isso a COF deve fornecer ao candidato. O terceiro item, que é bem importante também, é o perfil do franqueado ideal. O que é isso? O franqueador, quando ele fornece, né, essa franquia, essa possibilidade de ser um franqueado, ele acaba dizendo assim, olha, quem eu gostaria que fosse um franqueado meu? Qual é o perfil dessa pessoa? O que ele deve atender? Por exemplo, idade, sexo, formação na área, experiência, idoneidade financeira, idoneidade patrimonial, o que mais? Dedicação exclusiva, esse é um ponto bastante importante. Normalmente os franqueados devem se dedicar exclusivamente ou ao próprio franqueado ou alguém por ele indicado, deve ser dedicação exclusiva para o negócio. E isso muitas vezes impede algumas pessoas que têm já um negócio secundário de ser franqueado, né? Então são essas informações que acabam constando numa circular de oferta de franquia. Tem mais alguns itens também importantes, por exemplo, quais são as obrigações, né, tanto do franqueador quanto do franqueado. Né? Então, claro, as obrigações das mais diversas possíveis, mas todas devem constar na circular de oferta. Então esses itens, né, perfil do franqueador, perfil da franquia, perfil do franqueado ideal, obrigações do franqueador e obrigações do franqueado, são essenciais para você definir se você tem interesse ou não naquela franquia. Né? Lógico, demonstrando interesse, assina o pré-contrato, que são as obrigações iniciais que você tem perante o franqueador, né? O franqueado perante o franqueador, de treinamento, identificação do ponto, investimento inicial, algumas coisas que já nesse pré-contrato ficam definidas. Para aí sim assinar o contrato de franquia quando do início da execução desse negócio, com um prazo de validade de 5 anos, e a partir daí se tem uma noção melhor da execução, do dia a dia, enfim. E se você tiver interesse, decorridos esses 5 anos, você pode renovar esse contrato, né, se for interesse de ambas as partes. O detalhe é se você não renovar, né? Então pode ser que o franqueado não queira mais renovar o contrato, porque óbvio que em qualquer relação contratual não é tudo mil maravilhas, não é tudo glórias, né? E às vezes você pode ficar refém de uma situação. Você tem que cumprir metas, você tem que enfim, cumprir obrigações e estabelecer algumas situações em que te desgaste muito e o que você muitas vezes se desencanta,
né? E se desmotiva, automaticamente você não tem interesse em continuar. Mas qual que é o X da questão? A cláusula de não restabelecimento, que muitas franquias acabam impondo ao franqueado, isso é óbvio, né? Não poderia ser diferente, impedindo o franqueado, que se eventualmente o contrato for rescindido, de restabelecer o mesmo negócio. Claro, ele já aprendeu, o franqueador ensinou tudo o que poderia e que precisava o franqueado saber para explorar a atividade econômica. O franqueado não quer mais realizar aquela atividade e simplesmente inicia o próprio negócio já tendo todo o know-how necessário para explorar aquela atividade econômica. É óbvio que isso não seria justo e por isso os contratos de franquia normalmente prevêem uma cláusula de não restabelecimento impedindo o franqueado de iniciar o próprio negócio fazendo concorrência com a franquia nos 5 anos subsequentes a essa rescisão. Então basicamente esse é o cenário jurídico, né, que a gente acaba analisando dentro do conteúdo de franquia, mas é óbvio que a gente vai aprofundar essa discussão na nossa live, né? E as perguntas que eventualmente vocês tenham, se vocês quiserem dar uma lidinha na lei também, na 8955, é bem interessante, não é uma lei muito extensa não, e claro, né, as experiências que eventualmente vocês tenham tanto com franquias do ponto de vista do franqueador, do ponto de vista do franqueado, é bem interessante aí, vai enriquecer consideravelmente a nossa aula, certo? Então, logo na sequência eu já posto esse material para vocês assistam o quanto for possível, né? Podem pausar, podem assistir mais vezes, enfim, qual que é a estrutura da nossa aula, né? Depois eu falo melhor isso para vocês no grupo, mas basicamente vocês têm o primeiro horário da aula, para quem não pode eventualmente antes, então vai poder assistir essa aula de forma bem tranquila, por isso mesmo ela tem uma duração um pouco menor, e o segundo horário da aula é o horário que a gente vai destinar para a live, né? Então a gente entra ao vivo e aí a gente pode sim participar com perguntas e respostas, um debate muito mais proveitoso, pelo menos eu acho, né? Mas enfim, é isso, gente, tá? Se cuidem, fiquem em casa, né? E lá no YouTube, agora estou lembrando do meu filho, né? Lá no YouTube, não deixe de curtir o meu canal, como que é? Ative o sininho das notificações e dê um like. Abraço, até mais, tchau, tchau.